Categoria petroleira, uma boa noite já. Nós estamos nesse primeiro programa, o Bate-Papo com o Jurídico. É uma nova ferramenta que o Sindipetro está disponibilizando para a categoria, para aproximar mais ainda. Nesse momento de pandemia, vocês sabem da nossa dificuldade de estarmos nas bases visitando e fiscalizando, porém nós temos os canais do sindicato, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, os e-mails, e agora nós estamos inovando, fazendo alguns programas, até para vocês conhecerem também os nossos diretores, né, da nova gestão. Então, hoje nós estamos com os diretores da Secretaria do Jurídico e com a assessoria também jurídica aqui do sindicato aqui de Vitória. Então, que falarão um pouco sobre as ações, as últimas ações que ingressaram e também tirar algumas dúvidas que a categoria petroleira acabou enviando aí durante a semana. Então, é claro que, vou me apresentando, né? Hoffman, assumi a coordenação agora, no dia 12 de maio, da nova diretoria, a gestão, o triênio, né, 2020-2023, e queremos muito aí um voto de confiança de toda a categoria, uma solicitação também, fortalecer o sindicato, fortaleça quem te defende. Vocês estão percebendo a importância do sindicato em tantos ataques que nós estamos sofrendo, seja pelo governo, infelizmente da própria empresa, né? Colegas que entraram pela janela, que usam de forma vergonhosa o crachá verde, mas que não tem pudor na hora de atacar os direitos e até os empregos, né, dos trabalhadores próprios e terceirizados. E nesse momento, eu acho que o jurídico é uma ferramenta que vai fazer a diferença muito importante para o petroleiro, para os sindicatos do Brasil. Então, acho que foi até, caiu bem iniciarmos aí com esse bate-papo com o jurídico. Nós temos dois diretores, infelizmente o terceiro, que é o Alberto, está em escala, né, está trabalhando, e não conseguiu, mas teremos outras oportunidades. Nós temos hoje, então, o Carvalho e o Osílio, então, que são os novos diretores dessa importante secretaria, e aí que podem até falar, dar as boas-vindas aí, dar uma palavra para a categoria. Carvalho, pode ser contigo? Pode iniciar aí, tá bom? Ok, saudações a todos. Meu nome é Sebastião Carvalho, sou aposentado da Petrobras, onde trabalhei na área operacional por 33 anos, tenho trabalhado em várias unidades da empresa e ocupado várias funções e cargos. Sou o primeiro aposentado com representação na diretoria de assuntos jurídicos, coisa inédita aqui no Sindipetro Espírito Santo. Na gestão passada, estive no Conselho Fiscal, onde com mais 3 colegas pudemos fazer um trabalho também inédito no controle das contas do sindicato. Foi a primeira gestão que não se deixou influenciar por questões políticas e brigas internas, e que, se diga de passagem, deram prejuízo à categoria no Espírito Santo. Reprovamos individualmente várias prestações de contas de diretores e condicionamos a aprovação da prestação de contas à devolução desses valores aos cofres do sindicato. E agora estou junto a 2 colegas e o coordenador da instituição, me apresento com a mesma seriedade que tive no Conselho Fiscal para esse grande desafio, que é representar realmente a categoria e, em especial, os aposentados e pensionistas do Sindipetro Espírito Santo. Além das demandas da diretoria, irei me especializar nas ações dos aposentados e pensionistas, tirando suas dúvidas e sendo a voz dos mesmos nessa instituição que iremos cada vez mais torná-la forte e realmente voltada para os interesses da categoria. Seremos intransigentes na defesa e garantia dos direitos sindicalizados. Contem conosco e participem do canal direto e único que criamos em mídia digital, no aplicativo de mensagem Telegram, onde todos os aposentados e pensionistas sindicalizados poderão se informar das ações do Sindipetro Espírito Santo e das demais bases dos sindicatos filiados à CUF. Esse aplicativo terá um grupo único, onde todos os aposentados e pensionistas poderão participar das sugestões e se inteirar dos processos e ações que o sindicato possui em favor dos aposentados e pensionistas, assim como manter um canal aberto com o jurídico do Espírito Santo. O aplicativo Telegram não necessita estar instalado no telefone celular. Basta que o dispositivo usado tenha conexão com a internet. Pode ser um PC, um notebook, um tablet. Ao usar nesses aplicativos, você só precisa indicar
o número de telefone para receber um torpedo para você liberar a utilização do aplicativo e já começar a usar. A partir daí, você pode até desligar o seu telefone. Ele aceita grupos de até 200 mil participantes, podendo conter todos os aposentados e pensionistas em um único grupo. É possível fazer enquetes, chats privados com colegas de grupo, apagar mensagem indesejada, colocar links de reuniões e eventos, e o melhor de tudo, é que fica tudo na nuvem, não ocupa espaço na memória do celular ou tablet, e é muito fácil de usar. Os associados receberão o convite via WhatsApp e o link de instalação do aplicativo, e entrando voluntariamente. Os associados que forem entrando no grupo vão ter acesso às mensagens anteriores do grupo, pois a configuração permite que seja feito dessa forma. Dúvidas, sugestões de conversas privadas com amigos do grupo podem ser realizadas sem atrapalhar o grupo. Enquetes e pesquisas no grupo podem ser realizadas e o resultado será obtido automaticamente na data e hora que o coordenador definir. É um aplicativo bastante integrador e fácil de usar. Estou me colocando à disposição para juntos construirmos um sindicato forte e participativo nessa nova gestão. E gostaria de pedir o voto de confiança do nosso trabalho. Conto com a participação de todos. Muito obrigado. Valeu, Carvalho. É importante realmente essa questão dos grupos. O Telegram, que é uma ferramenta também que poucos usam, mas eu acho muito interessante pela questão da quantidade, né, de participantes num único grupo. Nós temos essa dificuldade e acho que é mais uma ferramenta que vem aí a somar. Valeu, Carvalho. E Osílio também pode falar aí para a categoria. A todos, né? Meu nome é Osílio, eu trabalho na pesquisa, trabalho embarcado. Nesse período agora, devido à pandemia, eu estou no esquema de home office. Já vou para a minha terceira participação no Sindipetro ES. A segunda que é cheia, né? A primeira foi, na verdade, uma vacância, e agora eu estou participando da diretoria de assuntos jurídicos. Eu acho que é algo que tem a ver comigo, gosto muito dessa área, e esse ano vai ser, como tem sido nos anos anteriores, né, um ano de bastante desafios, né, pelo que se apresenta pela frente. Nós estamos enfrentando ataques diretos, né, aos direitos dos trabalhadores, é uma constante isso. A gente percebe que os tribunais, de modo geral, superiores, né, têm se alinhado ao capital, é uma dificuldade para a gente, mas felizmente a gente conta com assessoria jurídica excelente, que é a Félix Porto. A gente trabalha muito bem antenado com ela, a gente tem muitos desafios pela frente, ações que vêm surgindo com essa nova gestão da Petrobras, que reflete na direção da empresa a mesma filosofia, né, de ataque aos direitos dos trabalhadores que tem no governo federal, que começou lá no governo Temer, né, com a reforma trabalhista, e chegou nesse governo atual com a reforma da Previdência. Então são muitos ataques, e pelo que a gente tem lido na imprensa especializada, é a intenção da Petrobras de atacar cada vez mais o nosso direito, reduzir a nossa remuneração. É uma política dela, uma política deliberada, a gente já percebeu isso, e faz parte disso que já vem encaminhado, de precarização do trabalho. Isso, obviamente, vai demandar muito da assessoria do departamento jurídico do sindicato, então vai exigir muito da gente. A gente vai estar sempre aqui à disposição de vocês, contando com essa excelente que a gente tem, e os canais que estão disponíveis do sindicato, tanto para os ativos quanto para os aposentados, como o colega Carvalho acabou de falar, eles devem ser usados, né? Vocês podem utilizar da melhor forma possível. A gente vai estar aqui dando total amparo para vocês e buscando soluções para a categoria em face desses ataques que a gente vem sofrendo. A gente sabe que não vai ser um ano fácil, mas é tradição do sindicato dos petroleiros, dessa categoria, de não arredar pé no enfrentamento dos ataques, né? A gente tem a experiência dos colegas mais antigos que já aposentaram, a gente vivenciou muitas coisas na época dos ataques do governo Collor, depois Fernando Henrique Cardoso, e essa
e nessa época agora não vai ser diferente, é hora da gente mostrar nossa força, nossa união, nosso espírito de luta, porque a categoria petroleira é uma categoria de vanguarda. Podem contar conosco, na figura do excelente coordenador Hoffman, que todo mundo conhece, e doutor Edvar, doutor Luiz também, são pessoas que são bastante conhecidas da categoria, seu compromisso é na defesa dos nossos interesses, dos nossos direitos. E podem contar conosco também, os companheiros que chegaram agora, eu mesmo, né, o Carvalho e o Alberto também. Estamos aí para ajudar a vocês todos e a nós mesmos. É isso. Valeu, Zílio, obrigado aí. Realmente a categoria ela se mostrou capaz de fazer uma greve de vanguarda. Nós tivemos agora em fevereiro uma greve, eu acho que uma das maiores da história da Petrobras. Os ataques, na verdade, já se iniciaram há alguns anos. Vocês já perceberam que quando se aproxima a um acordo coletivo, começa o ataque midiático contra os petroleiros. Esse ano não foi diferente, nós tivemos aí muitas fake news para tentar desmoralizar, tirar o crédito dos trabalhadores, dos sindicatos, e nós não vamos deixar barato. O doutor já, de repente, vai falar aí sobre a ação que nós ingressamos contra o secretário aí de desestatização, Salim Matar Júnior, que, de um texto mentiroso, acabou atacando os petroleiros. Então, nós tivemos as medidas de resiliência, que vocês sabem que só foi para privilegiar os chefes, e aqueles que verdadeiramente trabalham na companhia foram os mais prejudicados. Nós conseguimos aí uma liminar, tanto do administrativo como do pessoal do turno. O doutor vai explicar e vai atualizar como é que estão, né, essas ações, e várias outras ações que estão em curso. Agora nós ficamos sabendo, eu falo que é uma coisa assim covarde, essa fraude é uma fraude comprovada no gerenciamento de desempenho. A categoria está muito revoltada, o jurídico também vai falar sobre ela, já está fundamentando, e nós não podemos aceitar que a meritocracia seja rasgada. É uma meritocracia vergonhosa, mentirosa, que a Petrobras está adotando, e que prejudicou no avanço de nível, na carreira, vai prejudicar no PPP, porque é um dinheiro que, com a nota baixa, você acaba tendo reflexo também. Então, é uma covardia sem tamanho que a gestão está fazendo. Então, doutor Edvar, também, se puder, as boas-vindas e também esclarecer aí como é que estão esse andamento, esses ataques, o que o jurídico está vendo de tudo isso. Pode falar aí, doutor Edvar. Bem, boa noite a todas, boa noite a todos, né, petroleiras e petroleiros capixabas. Meu nome é Edvar Félix, eu sou sócio do Luiz Felipe, que também está participando da reunião hoje. Nós compusemos a assessoria jurídica do Sindipetro já há algum tempo, temos tentado colaborar da melhor forma possível em todos os embates que a categoria vem vivenciando nos últimos tempos. É importante até que a categoria capixaba tenha ciência de que nós temos uma interação muito grande também com as outras assessorias jurídicas dos outros sindicatos no país afora, aí, né? Todas aquelas que compõem a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, e sempre contribuímos muito com ideias e também colhemos muitas ideias interessantes. Há uma troca de informação que é muito importante que a categoria saiba que há toda uma articulação do segmento jurídico sindical petroleiro para que essa melhor defesa seja produzida para todos vocês. Nós temos as nossas peculiaridades aqui, nós damos a nossa mão, colocamos a nossa mão e a nossa técnica e a nossa estratégia nos nossos processos aqui, mas a gente sim interage bastante, quanto mais a gente reúne forças e opiniões, a gente tenta produzir o melhor para a categoria. Isso se mostra necessário, especialmente porque, como foi falado aí, os diretores que representam a categoria na
no segmento jurídico, na diretoria, na secretaria jurídica e o coordenador são diretores amplamente habilitados no aspecto operacional do trabalho na empresa, mas muito habilitados e experientes nessa vivência que é a interação com o poder público, né? Notadamente com o judiciário também. Então, nós todos estamos vendo como o judiciário está se moldando de uma forma muito refratária, de uma forma a rejeitar e a reconhecer a redução e até retrocessos mesmo em direitos trabalhistas, em direitos até outros parelhos ao direito trabalhista, como os direitos previdenciários, até vemos nas relações de consumo como também o judiciário tem sido muito mais restritivo no entendimento do que é o direito, seja do trabalhador, do consumidor, daquele que quer se aposentar. Então, assim, nós temos um embate muito grande, porque toda a nossa interação com a empresa que existia no aspecto administrativo, né, aquela possibilidade de você discutir com um melhor equilíbrio as cláusulas de um acordo coletivo, aquela possibilidade de você estabelecer uma relação com um gerente de relação entre sindicato e empresa, tudo isso ela vem se reduzindo drasticamente, né? Eu imagino aí qualquer gerente que venha querer reconhecer alguma coisa para o trabalhador, que ele tenha um receio muito grande em fazer isso. Por quê? Porque a gestão da empresa não quer isso, né? E como não quer, ele se expõe. Então, ele não se expõe, ele participa da gestão da empresa para poder submeter o trabalhador. Então, a gente precisa, diante de todo esse cenário, que é um cenário negativo, de fato reunir forças, de fato estar muito mais próximo da categoria, e eu acho muito importante o que essa diretoria está fazendo. Essa diretoria começou a gestão, digo em palavras simples, começou quente, começou mostrando serviço. Por quê? Porque mesmo em meio à pandemia, os canais de comunicação e interação aumentaram, né? Nós temos atendimento telepresencial para o jurídico, nós temos um WhatsApp que fica full time, o tempo inteiro disponível para extração de dúvidas, nós temos e-mails disponíveis, nós temos toda uma forma, toda a interação, a todo momento. O Hoffman, o Carvalho, o Osílio e o Alberto encaminham questionamentos da categoria e nós procuramos dar as respostas o mais rápido possível, ou seja, essa interação e essa proximidade com a categoria, ela é essencial. Ela é essencial porque o jurídico só consegue dar respostas quando ele tem as informações do cotidiano da categoria. Né? Mesmo a questão aí da pandemia, como os trabalhadores ficaram submetidos no dia a dia de trabalho, notadamente nas unidades operacionais, inclusive plataformas, ou as questões dos direitos trabalhistas aí, como ocorreu muito agora com as medidas de resiliência, né? Mas uma coisa é certa, nós somos advogados de petroleiros, nós temos isso no nosso sangue. Então, sofremos as angústias junto com vocês, como ocorreu com a dispensa por justa causa, por falsa justa causa, de colegas trabalhadores, por causa do período da greve. Nós tivemos um compromisso naquelas assembleias que fazíamos lá, na frente do aeroporto, no antigo terminal, em outras localidades, nós firmamos um compromisso lá de não abandonar trabalhador nenhum, e não abandonamos. E nós vamos manter esse compromisso fiel para todos os demais direitos e para todos os demais interesses da categoria. Especificamente aí sobre as principais ações que nos últimos tempos foram propostas, eu acho que a gente vai ter no avançar aí da conversa a possibilidade. É isso por hora, Hoffman. Valeu, doutor. O doutor Luiz, de repente, se ele puder dar um panorama do andamento das principais ações que nós já ingressamos, até tem algumas dúvidas em relação a liminar, porque a Petrobras ela acabou acatando dia 20
e aí tem aquela questão de interpretação, né, no judiciário, se é a partir daquela data, se vai ficar retroativo ou não. Então, doutor, se você puder só atualizar quais são as ações que nós ingressamos e em que instância que elas estão, como é que está a situação de cada uma, fazer um panorama geral. Obrigado aí. Boa noite, Hoffman, boa noite, Carvalho, Edivar e Osílio, e boa noite a todos os petroleiros e petroleiras. Parabenizar aí a iniciativa por esse encontro virtual, para a gente já começar a nossa interação com a categoria, principalmente para ser mais claros e objetivos e mais transparentes em relação às ações tomadas nesses últimos dias, em relação às medidas de resiliência que a empresa vem tomando, né? A gente tem 4 ações civis públicas sobre as medidas de resiliência. Eu vou numerar aqui. A primeira é do administrativo, tá? O pessoal que teve redução de carga horária com redução de salário. Essa liminar que foi que a Petrobras tomou ciência, salvo engano, no dia 10 de maio, ela quis pagar no dia 25 de maio parte dos salários a 75% e a outra parte dos salários a 100%. A gente já fez petição nos autos, informando o descumprimento da decisão judicial, e mais importante do que a multa, nós estamos buscando a folha suplementar. O que é isso? É que, num prazo que seja concedido à juíza, ela rode uma nova folha desse salário de 25% que for faltando nos primeiros 10 dias do salário de maio, tá bom? Essa petição ainda não foi despachada. A gente está entrando em contato diariamente com a vara para ver se essa petição seja despachada tão logo, né, para que uma folha suplementar venha por aí. Nesse processo, houve um mandato de segurança da Petrobras, mas o desembargador entendeu por manter a decisão liminar que foi concedida em primeira instância. A outra ação é a do pessoal do turno e sobreaviso, né, que é o regime especial do trabalho, que tiveram redução salarial dos adicionais porque foram alocados em regime administrativo provisório. Também foi concedida liminar e, do mesmo modo, nós entramos com uma nova petição pedindo que a juíza defira uma folha suplementar. Por quê? Porque parte dos salários ainda de abril e de maio vão ficar sem pagamento de adicionais, né? Então, a gente pediu também a folha suplementar para que haja o pagamento das diferenças nessa folha suplementar e que daqui para frente os adicionais não sejam suprimidos. A empresa já tomou ciência, né, da decisão e espero que esteja cumprindo, né? Ainda não temos notícia de descumprimento. A terceira ação é a do pessoal que teve o turno de 14 dias elastecido para 21, que é o embarque de 21 dias. Nós não obtivemos a liminar, nós ajuizamos mandato de segurança no dia seguinte da ciência da decisão, mas encontramos um desembargador cansado e que não analisa o pedido, demorou para fazer o primeiro despacho. Quando despachou, mandou a Petrobras se manifestar e o prazo da empresa deve estar acabando ontem, acabou ontem ou hoje. E aí esse processo vai para ele decidir sobre esse embarque, esse dia de embarque de 21 dias, de elastecimento de 14 para 21. A gente quer suspender essa jornada de 21 ou, se não suspender, que pague horas extras do 14º dia até o 21º, ok? A quarta ação sobre a medida de resiliência é a dos cipistas. O pessoal que trabalha em CIPLAT nas plataformas também foi para o regime administrativo provisório e estão sofrendo com a perda de adicionais. E outros empregados do mesmo cargo estão embarcando e não estão no regime administrativo e não são membros da CIPLAT. Então, a gente ajuizou uma ação civil pública e tivemos uma liminar deferida também, graças a Deus, para que mantivesse não os cipeiros nas plataformas, mas para que a remuneração dos adicionais fosse
preservada. E tem uma quinta ação que trata da MS, que é dos aposentados, né? A gente entende que não é relacionada à medida de resiliência, era uma coisa que já tinha sido anunciada, né, previamente, mas também obtivemos uma liminar para suspender a cobrança por boleto, tá? Então, os aposentados e pensionistas que sofreriam essa alteração na forma de pagamento já estão contemplados com a liminar da ação civil pública promovida pelo Sindipetro, né, sobre esse tema, né, que é cobrança de IMS por boleto. Então, creio que toda a cobrança de IMS voltará a ser, como já anunciado pela empresa, por meio de desconto em folha, respeitada a margem consignável de 30%. Beleza? Acho que claro em relação ao que nós estamos fazendo. Não sei se ele quer complementar ou me corrigir em algum ponto. Não, Luiz, eu não ia corrigir, não, mas eu ia complementar uma pergunta para você. Você fez menção que 2 processos aí, nós fizemos um pedido adicional de que o juiz determinasse à empresa que expedisse uma folha suplementar para poder suprir a ausência do salário pago corretamente naquele período anterior ali dela ter recebido as liminares, ok? E se por acaso o juiz não atender esse pedido, esses valores estão perdidos então para a categoria, ou a ação ainda dá uma solução para a categoria nesse ponto? Não, toda ação pede o pagamento da remuneração integral, seja do pessoal administrativo, seja do pessoal do turno, seja o pessoal do turno que são os membros da CIPLAT. Se não for pago agora em folha suplementar, a esperança é que seja paga, e o pedido é esse, e tudo indica que será pago quando for dada a sentença definitiva, ok? Ou se for celebrado um acordo entre o sindicato e a empresa. Valeu, valeu. Eu acho que foi esclareceu. Inclusive, acho que 80% das perguntas que eu recebi, o doutor Luiz praticamente respondeu, que a maioria era em cima dessas liminares, essa dúvida se a empresa... nós ficamos sabendo que a empresa, no relatório de frequência, ela já alterou do ADM para o turno, só realmente esse pagamento, ela alegou que o contra-cheque já havia sido rodado, então não teve tempo hábil para fazer o pagamento. Então, no mínimo, os trabalhadores receberão o contra-cheque com o valor normal no mês de junho e mais os 10 dias do mês de maio, que a liminar, se eu não me engano, foi no dia 20, né? Então, esse resíduo do mês de maio que ela vai ter que fazer a diferença. Porém, o doutor explicou que nós solicitamos, o nosso jurídico solicitou que seja feito um contra-cheque de ajuste para contar todo o retroativo. Se não conseguirmos, será lá no final da ação. É uma das perguntas aqui. Eu vou até passar, não sei se o doutor Edivar, eu faço a pergunta, quem puder responder. A pergunta, os aposentados mandam muitos questionamentos e a maioria sobre o pagamento do imposto de renda sobre as contribuições extraordinárias na época lá do equacionamento. Existe a possibilidade, nós temos alguma ação, existe a possibilidade ou não é viável esse pagamento do imposto de renda? Ele é feito aí em bitributário, né, que eles chamam? Ou é normal isso? Está correto, doutor? Doutor Divac vai responder? Bom, a gente tem uma tese de que esse valor da contribuição extraordinária ele não entra no bolso do contribuinte. Se ele não entra no bolso do contribuinte, porque ele é descontado na fonte, ele não é rendimento tributável. E essa é uma tese que já, inclusive, há paradigmas, não do mesmo plano, Petros, né, mas no STF já há precedentes no sentido de que realmente não é rendimento tributável. Tá? Já tiveram outros equacionamentos em outros planos,
né, de previdência privada, que o equacionamento foi cobrado e também houve essa discussão. Então, a gente acredita que a nossa ação civil pública sobre esse tema, né, que já foi ajuizada e ainda não sentenciada, seja julgada procedente e que todo o valor desse imposto de renda seja devolvido para todos os participantes e segurados aqui do Estado do Espírito Santo, ok? Essa é uma ação contra a União Federal e, obviamente, que, dependendo da sentença, se ela for uma execução que pode ser individualizada, a gente tem um limite de até 60 salários mínimos, talvez, para receber por meio de RPV, requisição de pequeno valor, né? Então, não vai precisar de esperar precatório para receber esse valor de volta, ou a gente pode fazer compensação, inclusive, no futuro, com crédito, né, que for constituído em prol de cada petroleiro, ok? Ok. Obrigado aí. Tem uma outra, de repente até o doutor Luiz pode responder também, sobre aquela ação do VPDL e dos níveis. Muitos aposentados ficam em dúvida, será que eu tenho direito ou não? O melhor canal é marcar um atendimento para saber, ou você já tem, não, olha só, é só você identificar isso, você trabalhou em tal período, tem direito. É melhor, são muitos casos, peculiaridades, é melhor marcar um atendimento ou pelo WhatsApp. Qual que é o melhor caminho para um aposentado ter a certeza que tem direito ou não? O aposentado, ele tem que olhar os últimos salários da ativa dele e ele tem que verificar no contra-cheque, até os últimos 5 anos antes da aposentadoria, se ele recebeu uma rúbrica chamada Vantagem Pessoal, PLDL 71, ou Vantagem Pessoal. Há casos em que a vantagem é VPDL 71, ou 1971, há casos em que há escrito só Vantagem Pessoal. Tendo uma dessas rúbricas, já tem que acionar o jurídico para analisar o contra-cheque, tá? Porque é bem provável que tenha direito às diferenças no benefício Petros, ok? Então, o primeiro passo é achar os contra-cheques da atividade no período dos últimos 5 anos da atividade, laboral, e encontrar algum que tenha essa rúbrica, ok? Se recebia, deve ter recebido a maior parte do período, porque era uma rúbrica mensal, ok? Agora, há aqueles que recebiam o VPDL 71 e a partir do ano de 90 ou 2001, algumas datas específicas, tiveram esse valor incorporado ao salário base. Se tiveram incorporado ao salário base, não há diferenças a receber, porque o salário do Petros já reflete o salário incorporado. Aqueles que não tiveram a VPDL incorporada é que têm direito às diferenças por essa ação coletiva. Positivo? Valeu. Não sei se é o doutor Edivar ou tem mais 2 perguntas aqui. Uma sobre o anênio, ATS, né, a ação. Se para ingressar ainda dá tempo para ingressar e se é melhor marcar um horário, qual que é o caminho para essa ação da ATS? Bem, Hoffman, olha só, nós estamos recebendo documentos, né? São os contra-cheques aí para a gente poder fazer essa verificação. E todos aqueles que encaminham documentos, a gente já está produzindo lotes de filiados com o propósito de juntá-los numa só ação e levarmos ao judiciário. Então a gente junta um certo número, 5, 6, 10, até 10 e forma um lote e vai ao judiciário. Inclusive, algumas dessas ações que já foram ao judiciário tiveram resposta positiva, ou seja, o cálculo do adicional noturno, do ATN, ele tem que, para a sua base de cálculo estar correta, tem que incluir o adicional de tempo de serviço.
Então, assim, o judiciário, nós já temos precedentes locais acolhendo essa tese, o que faz majorar, aumentar o valor do ATN a ser pago para cada um, ok? Alguns petroleiros, até vou aproveitar a pergunta, alguns que conseguiram já a decisão judicial positiva nesses processos, têm mandado notícias de que, olha, a empresa criou uma nova rúbrica no contra-cheque para pagar esse ATN aumentado, ela aumentou ali, melhor dizendo, o valor do ATN, mas ela está deduzindo na hora de pagar o complemento RMNR. Né? Então, o que a gente tem dito é o seguinte, que essa postura da empresa está caracterizando um descumprimento da ordem judicial. E por que a gente diz que está caracterizando um descumprimento? Porque ela só poderia fazer essa dedução se o juiz, no processo dela, tivesse autorizado a dedução. E então, se não há uma autorização para dedução, ela, ao dar 2 de um lado e tirar 2 do outro, ela está descumprindo a ordem judicial, e nós já noticiamos isso nos processos, ok? E estamos aguardando para verificar qual vai ser a postura dos magistrados nos processos que já estão em curso. Só corrigindo, eu falo ATS, mas é ATN, né? A ação é da ATN, não é isso? É do ATS, vai ser incluído na base de cálculo do ATN. Ah, entendi. Ok. Então, acho que esclarecido realmente era uma outra pergunta sobre isso. Muitos, eu falo assim, tem alguns advogados fora que tentam vender o céu, né? E então alguns trabalhadores me questionam sobre a RMNR, que olha, fulano de tal conseguiu executar a RMNR. Isso procede, existe essa possibilidade, ou por aquela ação que está congelada lá no STF, né? Não existe essa possibilidade, isso aí é vender lugar no céu. Dá para você fazer um panorama, e se há uma expectativa, será que 2020 podemos sair da gaveta aí essa ação, ou não existe nenhuma expectativa, doutor? Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, não há dúvida alguma em falar que o petroleiro e a petroleira, que tem o sindicato mais forte, mais combativo, mais dedicado desse país. E olha só, nós temos o exemplo do que foi feito no início do ano agora com a greve dos petroleiros. Antigamente nós tínhamos o sindicato dos metalúrgicos, o sindicato dos bancários, todas as entidades irmãs, que são entidades que nós valorizamos muito e reconhecemos o histórico, mas que não têm a mesma força que hoje tem o sindicato dos petroleiros, ok? Então, o petroleiro e a petroleira que tem esse sindicato para poder fazer o combate da defesa dos seus direitos, necessita reconhecer que deve e tem à sua disposição a assessoria jurídica gratuita do sindicato. Esse é o primeiro recado que eu tenho que dar. Não, Edivar, mas quando vai para o sindicato demora. Não é verdade. Não é verdade. A demora do judiciário é para todos. Infelizmente, o judiciário demora para todos. Pode acontecer, num caso aqui ou acolá, porque acontece conosco também, de um processo acabar acelerando mais um pouco do que o outro? Pode. Um processo inicia, nossa, o meu, em um mês já saiu uma sentença. O outro demorou 6 meses. Mas de repente a coisa compensa lá na frente, porque o dia que chegar lá no TST, ou em outro tribunal superior, ou na segunda instância, aquele que estava na frente vem um pouco para trás, né? A audiência saiu de um, saiu antes do que a audiência do outro. Isso acontece. Agora, a demora, a letargia do judiciário é para todos. Toda a sociedade brasileira sofre com a letargia do judiciário. E aí eu questiono, então, Hoffman, eu devolvo, eu faço uma provocação à categoria. É melhor você ter um sindicato forte, unido, e esse sindicato só existe forte e unido porque a categoria está junto com ele. É melhor você se manter fiel a esse sindicato que é fiel a você, utilizando-se da assessoria jurídica do sindicato, ou é melhor você buscar um advogado particular? Tenho todo o respeito
aos advogados particulares. Sou representante de advogados, eu sou conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Espírito Santo, ok? Represento, então, todos os advogados aqui do Espírito Santo. Defendo todos os advogados aqui do Espírito Santo. Mas, enquanto advogado do Sindipetro, eu não consigo compreender o petroleiro e a petroleira que deixam de se utilizar da assessoria jurídica gratuita do sindicato. Então, esse é o primeiro recado, ok? Agora, vamos especificamente à RMNR, tá? Desde que o tema foi consolidado, e olha só, nós estamos falando da correta interpretação da cláusula que trata do complemento da RMNR, a questão da inclusão ou não de determinados adicionais para poder fazer a aferição da RMNR tabelada e o seu complemento. A uniformização desse entendimento foi dada pelo TST, ok? E depois dessa uniformização, nós tivemos o Supremo Tribunal Federal interditando todos os processos no país que tratavam do tema. E todos os processos no seu início, ou processos que já estavam julgados, e até mesmo processos que já estavam transitados em julgados e com execução iniciada. Ou seja, nós temos petroleiros que já começaram a receber até o complemento da RMNR corretamente no contra-cheque. Legal. Alguns juízes, não digo eu nem ousados, alguns juízes trabalhistas, verdadeiros juízes trabalhistas, falaram, eu não vou deixar o trabalhador sofrendo mensalmente com essa indevida forma de cálculo que a empresa está causando. Mas a maioria dos juízes, e a maioria esmagadora, entendeu o seguinte, primeiro eu tenho que resolver essa questão do direito, e o Supremo falou para paralisar tudo, e depois, resolvida a questão do direito, eu faço o cálculo retroativo das diferenças, ou seja, o trabalhador não vai perder. Né? Eu não estou falando o meu entendimento, tá, gente? O meu entendimento é que deveria regularizar desde sempre, né? Mas o entendimento da magistratura é o trabalhador não vai perder, porque a empresa é uma empresa forte, a empresa está aí, é uma empresa brasileira, né? Então eu faço o cálculo de retroativo e depois condeno a empresa, aliás, obrigo a empresa a pagar, perfeito? Então as ações efetivamente estão interditadas. Pode ocorrer de uma ou outra ação, nós mesmos, enquanto assessoria jurídica do sindicato, tivemos um ou outro caso que um determinado juiz entendeu, não, peraí, o que o Supremo lá falou não é para paralisar tudo. Esse ato que eu estou cumprindo aqui no processo, eu posso dar um andamento. Mas de pronto, o que tem ocorrido? A empresa tem noticiado ao Supremo, por meio de um veículo constitucional que é chamado de reclamação, falado, olha, estão descumprindo a sua ordem aqui. Tem um juiz aqui em Vitória, em São Mateus, em Linhares, e por falar em Linhares, desculpa aqui a parênteses, lembre-se, Hoffman, nós fazemos assessoria jurídica de Vitória e também de Linhares, né? Então a assessoria jurídica a gente quer até fomentar muito Linhares merece uma atenção maior e nós vamos dar essa atenção maior para Linhares, né? Então tem um juiz de qualquer, fecha o parênteses, tem um juiz de qualquer base aí que está descumprindo, o Supremo Tribunal Federal está determinando a paralisação dos processos, né? Então, assim, hoje o debate sobre a RMNR, infelizmente, lamentavelmente e injustamente, ele está interditado, ok? Nós temos teses para as ações que já transitaram em julgado? Temos diversas teses, e a gente vem na contínua tentativa de fazer o processo andar, mas infelizmente nós lutamos no último ano, nos últimos 2 anos aí para que isso tivesse um fôlego, mas o judiciário de fato está muito restritivo quanto a isso, e há um entendimento, a incorreção de postura é do Supremo, porque se o Supremo diz que ele é que vai dar o correto entendimento sobre o aspecto da constitucionalidade ou não da interpretação dada pelo TST, ele tem até o direito constitucional de fazer isso, mas ele deveria fazer logo, né? Tem diversas ações no judiciário que estão paralisadas por essa decisão liminar, que foi dada pelo ministro Toffoli e depois ratificada pelo ministro relator, que é o Alexandre de Moraes, né? Então, várias ações paralisadas que mereceriam, então, uma atenção do Supremo.
Mas aí vem o segundo ponto do seu questionamento. Qual a expectativa disso ocorrer agora? Convenhamos, todos nós que todo petroleiro, toda petroleira é muito habilitado, tem uma consciência entende o contexto, tem uma consciência social e tem uma ambientação muito grande, percebe que em um país que vinha de uma crise econômica e agora vem também sofrer com essa piora na crise econômica por causa da pandemia, convenhamos, talvez uma decisão do Supremo agora, talvez seja até pior para a categoria. Porque nesse contexto agora, a probabilidade do Supremo, por causa do viés econômico, manifestar que a interpretação dada pelo TST é inconstitucional, ela é mais forte do que se num momento de melhor condição econômica ele poderia se manifestar. É muito mais forte agora a tendência dele falar no sentido da inconstitucionalidade do que seria num outro momento em que o ambiente econômico fosse mais favorável. Então, não tenho expectativa nenhuma de julgamento esse ano, não tenho expectativa nenhuma de julgamento, talvez até no próximo ano, ok? Agora, digo que nesse ano, com certeza, é muito melhor que não julgue, porque se julgar, existe uma força contrária muito grande. O apelo econômico vai superar o apelo jurídico. O direito, falar no aspecto jurídico, nós temos total compreensão de que a classe trabalhadora vem sendo lesada, ok? Os petroleiros e as petroleiras vêm sendo lesados, mas no aspecto econômico, o Supremo acaba por ser um tribunal político e faz a análise também econômica, e isso nos é desfavorável neste momento. Valeu, doutor. Eu acho que é o pensamento geral. A decisão, o julgamento acaba não sendo técnico, ele acaba sendo político, né? E nesse momento nós estamos numa certa desvantagem. Olha, se eu peço perdão para algum trabalhador que enviou alguma pergunta e ficou sem responder, mas nós teremos outras oportunidades. Podem, então, mandar mensagem para o WhatsApp, de repente eu reenvio em anexo a esse vídeo, que estará disponível nas redes sociais. Mais uma vez, como se comunicar com o jurídico em Vitória, marcando em Linhares. Nós temos, então, um WhatsApp que tira as dúvidas aí, 24, 48 horas, com certeza será respondido. Pode, virtualmente, então, conversar com um advogado só, agendar em Vitória, em Linhares. Em São Mateus acontecendo a mesma coisa, a doutora Elci está também se programando e atendendo virtualmente. Então, todas as regiões estão atendidas. Agradecer aos diretores, o Zílio, Carvalho, ao Alberto, que não está presente, mas com certeza deve estar acompanhando, porque está no trabalho, e ao doutor Luiz, doutor Edivar, pela participação, acho que bem esclarecedora. Não será a última, então, daqui um período, faremos um novo bate-papo. E para a categoria petroleira, esse modelo nós faremos também com as outras secretarias, a Secretaria de Finanças. Nós queremos desmistificar um pouco o que é o sindicato, o funcionamento com todas as secretarias. Vocês vão conhecendo aos poucos os novos diretores. Eu acredito que é mais uma ferramenta para aproximar o sindicato da categoria. Então, uma boa noite a todos, que nós estamos gravando agora, mas já é noite, né? E obrigado, e estaremos juntos aí. Fortaleça quem te defende, campanha de sindicalização se aproximando aí na segunda quinzena de julho. Nós precisamos fortalecer muito, mostrar unidade nesse momento, porque se preparem, porque a previsão não é boa para o acordo coletivo. Mas estamos preparados, juridicamente, politicamente, resistência e luta foi o nome da nossa chapa, e não vamos escapar disso. Vamos honrar o nome Luta e Resistência para a categoria petroleira. Então, meu agradecimento final, meu boa noite a todos, e até a próxima. Valeu. É isso, boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.